E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene, junto de Ramiro, armará uma armadilha para Aline. A vilã irá querer tirar a agricultora de uma vez por todas da jogada. Caio, ao descobrir, ficará furioso e fará sua madrasta pagar caro. Isso tudo poderá acontecer quando Irene for ameaçada por Caio. Caio, ao chegar em casa, ele entra furioso chamando pela Irene. Caio diz: Irene! Irene, vem cá! Angelina, ao ver o estado de Caio, tentará acalmá-lo, mas ele dirá: Você saia daqui, Angelina, porque eu tenho uma coisa importante para falar com a Irene. Angelina insiste e avisa: Caio, meu filho, daqui a pouco teu pai vai chegar. E antes que ela terminasse de falar, Antônio entra e diz: O que está acontecendo aqui? Eu escutei lá de fora os gritos. O que você quer com a Irene, Caio? Caio diz ao pai: Eu sei, pai, eu sei que ela tentou envenenar a Aline. Ela foi lá e, dissimulada como ela é, ofereceu uma bebida que tinha veneno para pobre. Antônio então afirma ao filho: Impossível? Eu mesmo falei para ela não fazer nada. Agora deixe de conversa e saia daqui. Caio, olhando para o pai, diz: Eu vou, mas eu vou ter uma conversa muito séria com aquela mulher. Antônio, vendo o filho saindo, pensa: Será que a Irene fez realmente isso? Caio vai até as terras de Aline. E ao chegar lá, ele diz à moça: Eu fui lá atrás da Irene. Aline pergunta a ele: Por que você foi atrás dela? Jussara, escutando a conversa, não aguenta e diz: Como por que, minha filha? Aquela mulher tentou te envenenar. Aline, preocupada que Caio faça uma besteira, aconselha: Nós não temos provas, mãe. E além do mais, o Caio não pode brigar com a sua família por minha causa. Mas Jussara insiste: Como não temos provas, minha filha? Eu vi tudo. Caio, olhando para as duas, diz: Eu sei que a Irene é capaz de fazer isso. Mas você está certa, Aline. Eu não posso perder a cabeça. Mas Caio não desiste de sua vingança e diz: Mas mesmo assim, Irene terá que pagar por todas as ruindades que ela já fez. Aquela mulher sempre me desprezou e quis o meu mal. A Aline então se preocupa que Caio possa fazer alguma besteira e fala: Mas Caio, tenha cuidado para não fazer nenhuma besteira. Caio a tranquiliza e fala para ela não se preocupar, dizendo que ele sabe exatamente o que irá fazer. O rapaz estará planejando algo terrível contra sua madrasta, mas algo que colocará um fim nas maldades de Irene. Enquanto isso, na fazenda, Irene, ao chegar em casa, encontra um Antônio. E Antônio, ao ver sua mulher, diz: Irene, eu quero falar com você. Irene então pergunta ao seu marido: O que você quer falar, Antônio? Antônio diz a Irene que já sabe de tudo e diz: Eu sei que você tentou envenenar a Aline. Mesmo eu tendo dito que eu ia resolver esse assunto, Irene, olhando para Antônio, responde: Eu tentei sim, e vou tentar quantas vezes for necessário, até acabar com aquela mulher. O clima na sala esquenta quando Caio chega a tempo de escutar a confissão da madrasta. O rapaz então exclamará: Eu sabia que foi você. Você não presta, Irene. Você não presta. Antônio intervém e diz a Caio: Caio, se acalme. Esses não são modos de falar com a tua madrasta. Irene se finge de ofendida e diz: Eu cuidei de você desde criança. Cuidei como se fosse meu filho. E você me agradece assim. Caio fica furioso ao ver a cara de pau de sua madrasta e gritará: Você não presta, você nunca me amou. Sempre tentou colocar eu contra o meu pai e o meu irmão. Irene então diz a Caio para não tocar no nome de Daniel e afirma: E eu tinha razão de deixar o Daniel longe de você, até porque você, Caio, foi você que matou meu filho. Antônio então avisa a Irene que não tem necessidade disso. Ele diz que o passado tem que ficar no passado. Caio, no entanto, olha para Irene e dirá: Eu vou fazer você pagar por tudo e você será presa pelos teus crimes. Irene ironiza dizendo: E quem irá prender uma lacelva, Caio? Não me faça rir. Aquele delegado nunca terá coragem de tocar em mim. Caio continua a ameaça, dizendo: É o que veremos. Em seguida, Caio sai furioso e, sozinho reclamando, o jovem fala: Eu vou denunciar ela. Isso não pode ficar impune. Angelina, que escutava tudo, dirá a Caio: Calma, meu filho, eu nunca te vi assim.
Caio então responde: aquela mulher, Angelina. Alguém tem que colocar um baixo em tudo isso. Angelina, com medo do que poderá acontecer, aconselhará Caio: o delegado nunca irá mandar prender ela, meu filho. Você só vai perder teu tempo. Além do mais, eu conheço bem a Irene e ela é muito perigosa. Ela é muito ardilosa, Caio. Caio, intrigado com o que Angelina disse, pergunta: você sabe alguma coisa, Angelina? Angelina então revela que a Irene pegou as tarjas pretas de Petra para dar a Aline. Ela diz que ela mesma viu Irene pegar os remédios. Caio, furioso ao ouvir isso, pergunta à empregada: e você não disse nada, Angelina? A Aline poderia ter morrido, você sabia? Angelina então explica ao Caio: eu não fazia ideia dos seus planos, me desculpe, Caio. Caio então responde: agora é tarde, Angelina, mas agora você vai me fazer um favor. Angelina olha para Caio preocupada e pergunta: e o que você quer que eu faça, Caio? Caio dirá à empregada que ele quer o que sobrou dos remédios, mas Angelina se recusa e diz: eu não vou te dar. Eu sei muito bem o que você quer fazer, Caio, e eu não vou deixar que você arruine com a sua vida, meu filho. Mas Caio insiste e diz a Angelina para ir buscar. Enquanto isso, dentro da casa, Antônio e Irene conversam. Antônio pede explicações à mulher sobre essa história de envenenamento, mas Irene não se intimida e diz: como eu disse antes, eu tentei sim envenenar a viúva. Antônio continua: e você conseguiu? Irene explica ao marido: não, ela se recusou a beber. Antônio fica ainda mais furioso e diz: mas é claro que ela não bebeu. Você é mesmo incapaz. Uma incapaz e burra, Irene. Irene pede respeito, mas Antônio diz: mas é você que tem que me respeitar, Irene. Aqui nessa casa sou eu o homem, e assim sendo, sou eu a resolver os negócios dessa família. Irene insiste dizendo que só queria ajudar. Ela continuará dizendo: eu fiz isso por causa do nosso neto. Eu quero que ele venha para essa casa, para perto de nós. Antônio, no entanto, diz: você vai cuidar das tuas coisas e deixa aquela mulher que eu vou tratar com ela. Porque uma burra como você só irá fazer merda. No entanto, Irene implora a Antônio: você não pode me proibir de vingar a morte do meu filho, o Daniel. Ele morreu por causa dela e eu prometi que iria acabar com aquela viúva. Antônio, olhando para a mulher, dirá: Irene, você até me assusta às vezes, mas eu já disse, eu vou resolver, até porque você só vai atrapalhar os meus planos. Antônio então sai furioso e deixa Irene sozinha. Caio, ao ver seu pai sair, pensa: aquela cobra tá lá dentro sozinha. Eu devia acabar com ela agora, mas se eu fizer isso, todos vão desconfiar. O jovem então terá uma ideia: já sei, vou marcar um jantar com a Graça. E lá eu vou colocar o remédio no copo da Irene, e ela irá provar do seu próprio veneno. Caio então vai até a boutique. Chegando lá, Graça, vendo o rapaz entrando, diz: Caio, que surpresa você aqui, aconteceu alguma coisa? Caio então responde: não é nada não, Graça, eu tava passando por aqui e resolvi dar um oi. Até porque nós iremos nos casar, né? Graça concorda com o rapaz e pergunta a ele se ele já tem alguma data em mente. Caio então fala: é sobre isso que eu estava pensando. Eu gostaria que você marcasse um jantar com toda a família, Graça, para eu anunciar a data. E também para nós resolvermos alguns detalhes. Graça fica feliz, mas pergunta: e qual o porquê de tanta pressa de uma hora para outra, Caio? Caio, disfarçando as suas verdadeiras intenções, dirá: já que é para colocar uma algema, então vamos colocar logo, não é verdade? Graça, sorrindo, aceita o convite do Caio e diz que ela irá convidar a todos para o jantar. Graça, ao ver Caio sair da boutique, pega o seu celular e liga para Irene. A moça conta à vilã a proposta de Caio. Graça diz que achou um pouco estranho, mas que está muito feliz. Irene, do outro lado, diz: essa pressa deve ser culpa por ter matado o irmão dele. Ele não fará nada mais do que a obrigação dele. Mas não se preocupe, Graça, que eu vou chamar o Antônio e nós iremos sim. Ao chegar à noite, a família La Selva chega na casa da Graça e o Caio chega logo depois. Todos, reunidos na sala, conversam como se tudo estivesse normal. Mas Caio, olhando para Irene, pensa: o teu fim está próximo. Você que só me fez mal e fez também tanto mal a Aline. Mas hoje
Hoje eu vou colocar um fim nisso. Caio aproveita a distração de todos e vai até a sala de jantar. Ele vai até o assento de Irene e pega do bolso os remédios tarja preta de Petra. Caio então esmaga os remédios e os coloca na taça de Irene, em modo que ela não consiga identificar o pó. Depois disso, ele volta para a sala e Antônio, olhando para o filho, pergunta: "Aonde você estava, Caio? Que deixou tua noiva aqui sozinha?" Caio responderá: "Eu tinha ido no banheiro. O almoço foi um pouco pesado." Irene olha para o enteado e diz: "Você, Caio, não tem jeito. Eu te criei com tanta educação, mas você não passa de um grosseirão." Antônio também critica o rapaz e diz: "Mas você, Caio, é mesmo uma decepção. Aqui na frente de todos falar uma coisa dessa." Graça tenta acalmar as coisas e chama a todos para ir para a sala de jantar, que a janta já vai ser servida. Caio então diz: "É melhor mesmo porque aqui eu só vou escutar a crítica desses dois santos." Todos sentem a ironia da fala de Caio. E ao chegar na mesa, todos começam a comer. E Caio, olhando para Irene, pensa: "Hoje eu vou colocar um fim nas tuas maldades." Caio então diz: "Eu gostaria de falar algumas palavras." Irene então olha para Caio com cara de desprezo, mas Caio continua: "Eu pedi a Graça para chamar a todos para esse jantar para comemorar o nosso noivado. E eu gostaria de propor um brinde." Então que todos se levantam e brindam. Caio então olha para Irene, que bebeu tudo sem perceber que ele tinha colocado na sua taça os remédios tarja preta da Petra. No meio do jantar, Caio não tirava os olhos de Irene, esperando que a megera apresentasse algum sintoma. É então que Irene começa a se sentir mal. Todos notam que tem alguma coisa errada. Gladys então pergunta: "Irene, querida, está tudo bem?" Tadeu se levanta e diz à sua mulher: "Mas não vê que ela está passando mal? Rápido, alguém ligue para o hospital." Graça liga para o hospital e logo depois os médicos chegam. E depois de prestarem os primeiros socorros, eles dizem: "Tudo aquilo que nós podemos fazer nós fizemos, mas infelizmente o caso é bem mais grave." Antônio, preocupado, pergunta: "Mas o que aconteceu?" Os médicos não sabem informar. E Caio, vendo aquela situação, se sentirá feliz por saber que Irene estava finalmente recebendo o que ela merecia. Os médicos então explicam que terão que levar ela para o hospital. Todos vão para o hospital. No entanto, após um bom tempo, vem um médico tranquilizar toda a família. O médico começa dizendo: "A paciente vai ficar em observação. O estado dela é um pouco delicado. É um milagre ela ter chegado com vida ao hospital. A dosagem de remédio que ela tomou era muito alta. Em alguns casos, o paciente pode entrar inclusive em coma. Fizemos tudo o que podíamos, mas agora o que resta é esperar para ver como ela vai reagir." Agora me contem aqui, pessoal. Vocês gostariam que a Irene ficasse em coma ou não? Qual seria o melhor final para ela? Deixe aqui nos comentários também de onde você está nos assistindo. E se você gosta da novela Terra e Paixão, se inscreva agora aqui no canal e ative o sininho de notificações para saber de tudo da sua novela favorita. Isso é tudo e até a próxima. Tchau, tchau!